quando ele se viu nessa situação e percebeu a sua realidade nua e crua em uma dívida impagável, sozinho, humilhado, enganado, ele teve tempo suficiente para pensar em tudo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Tanto é que ele estragou o velório, né? 33 vezes, cara. E aí ele falou pra polícia ainda que não tinha intenção de matá-la. Queria só assustá-la. Imagina se ele quisesse ceifá-la. Como que teria sido, hein? 33. Cara, foi no pescoço, foi na cara. Tipo assim, foi um crime de muito ódio, né? Começando mais um Japão no asfalto. E hoje, novamente, iremos falar sobre streamers, né? O último, né, vídeo que eu fiz, o vídeo anterior que eu fiz, era falando sobre streamers, né? Dos streamers estrangeiros que estão vindo aqui pro Japão, né? De outros países e estão causando, né? Inclusive sendo até agredidos, né? Fisicamente pelos japoneses. Aí eu falei sobre isso, né? Eu já tinha falado anteriormente de outros streamers que tinha causado aqui, que tinha até sido... Tinha um que foi até preso na Coreia do Sul, né? O cara causou aqui e depois ele foi preso lá na Coreia do Sul por fazer a mesma coisa, né? E aí eu não imaginei que eu fosse falar de streamer tão cedo aqui no canal, né? E aí eu soltei o último vídeo no domingo. E quando foi terça-feira teve um crime bárbaro aqui no Japão, né? Aqui em Tóquio. Envolvendo uma streamer, mas não uma streamer estrangeira. Uma streamer japonesa. Que teve aí inclusive a sua vida ceifada aí. E a gente vai falar sobre isso. Um crime que chocou o Japão e tá tomando proporções mundiais aí, né? Muita gente falando sobre esse crime que aconteceu aqui no Japão, né? Que aconteceu aqui em Tóquio. Porque aqui não costuma acontecer essas coisas, né? Assim, é muito seguro, né? Crimes acontecem, claro, mas não na mesma proporção que o Brasil, né? No Brasil é corriqueiro, né? Ter diversos homicídios todos os dias, né? Diariamente, todos os tipos de ceifadas que nós podemos imaginar, né? Todo tipo de crime, né? De roubo a ceifação de vida, né? Vamos falar assim, né? Homicídios. E é por isso que chocou, né? E aí essa menina teve a vida ceifada com faca, né? Tomou umas peixeiradas aí. Mais precisamente, acho que foram 33 peixeiradas que ela tomou. E foi aí ceifada na mão de um japonês, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Mas é claro que se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, se caiu de paraquedas, esse é o Japão no Asfalto. E esse que vos fala é o Saulo Duarte, sou seu apresentador junto com a minha pequena motinha escudeira Dunk, que juntas fazemos entregas da Uber Eats aqui na Terra do Sol Nascente. Então se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like. Se você acompanha aqui o canal, deixa seu like também, porque isso é muito bom aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para outras pessoas, né? A gente faz com muito carinho, com muito amor esse conteúdo e a gente quer que ele chegue para o maior número de pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso terrível que aconteceu aqui, né? Assombroso, que quando eu fiquei sabendo eu fiquei chocado, né? Porque isso não é uma coisa que costuma acontecer aqui. Quando acontece, de fato, ficam falando o tempo todo desses casos, né? Quando esses casos acontecem. E essa jovem aí, né? Que é a Airi Sato, que era uma streamer aqui no Japão. Eu acho que é uma plataforma que não é conhecida mundialmente, é uma plataforma aqui do Japão, acho que se chama Huwatch, que é uma plataforma aqui que geralmente ela é frequentada, ela é usada por pessoas até mais velhas, né?
Então tem muitos streamers que acabam ganhando tip, né, que é a gorjeta durante as lives. E ela costumava ganhar gorjeta nessas lives aí. E no momento que ela foi abreviada, ela tava acho que com 3.000 pessoas lives lá, né? Ao vivo com ela, né? Na live dela. E aí o cara que cometeu esse crime aí, ele inclusive até apareceu na live, né? Esqueci o nome do cara aqui, acho que é Kate Tanaka, acho que é. Um homem de 42 anos. A Airi tinha 22 anos e o cara que ceifou ela, 42, né? Tem, né? O cara tá vivo. E eles se conheciam, né? Então ele conhecia muito bem ela. Ele já tinha um relacionamento aí de, como eu posso dizer, amizade há um certo tempo. De modo que quando o cara pegou ela, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Tanto é que ele estragou o velório, né? 33 vezes, cara. E aí ele falou pra polícia ainda que não tinha intenção de matá-la. Queria só assustá-la. Imagina se ele quisesse ceifá-la, como que teria sido, hein? 33, cara. Foi no pescoço, foi na cara. Tipo assim, foi um crime de muito ódio, né? Um crime de muita raiva. Que o cara sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele planejou tudo isso, né? O que deixa ainda as coisas ainda mais mórbidas, né? Assustadora. E teve um motivo para isso, né? Porque quando acontece um crime como esse, não é de forma gratuita, né? Então, teve um motivo. E aí a gente vai falar sobre isso aí. O Kenichi Takano, esse era o nome dele, Kenichi Takano. Ele era na verdade um cliente da Airi, né? Ela trabalhava num restaurante que ele frequentava, né? E ali ele foi frequentando, foi conhecendo ela, né? Eles começaram a conversar ali, foi criando um relacionamento mesmo de atendente e cliente, né? E aí aos poucos ele foi talvez alimentando uma ilusão de que ele talvez pudesse ter um relacionamento com ela, né? Linda, bonitinha, carinha de anjo, jovenzinha, bonitinha. E ela, é claro, com muita malícia, deve ter percebido isso desde o início, e falou assim: ah, eu vou pegar dinheiro desse idiota aqui. E aí começou a pedir dinheiro emprestado para ele, né? Dizendo que tinha dificuldades, que o salário dela não dava suficientemente para ela viver. E aí ele foi emprestando para ela, né? Emprestou para ela, tal. E aí, quando ele foi pego pela polícia, ele disse que estava esperando, né? Receber esse dinheiro dela. Só que eu acredito que não. Eu acredito que no início ele alimentou essa ilusão de que ele poderia ter alguma coisa com ela, né? De ter um relacionamento. E aí ele foi emprestando dinheiro para ela. Em determinado momento ele não tinha dinheiro para emprestá-la. Ele pegou emprestado do banco. E aí, acho que em determinado momento ali ele precisou realmente que o dinheiro fosse devolvido e cobrou ela, né? E ela disse que precisava de mais tempo para pagá-lo. Inclusive, ela precisava até de mais dinheiro emprestado. E pediu para ele, falou: como que eu vou te emprestar se eu estou precisando que você devolva para mim? Ela: você pode pegar emprestado em outro banco. Ele falou: não tem como. Meu nome já está, né, sujo ali. Eu não tenho como comprovar renda. Ela falou: ó, se você for nessa empresa aqui, ela falou o nome da empresa, você vai... é só você chegar lá e falar que você é autônomo. E aí você consegue pegar dinheiro lá. Olha só o nível, né? O cara totalmente sendo manipulado e pilotado pela carinha de anjo. E aí assim ele fez. Pegou dinheiro emprestado nessa empresa aí. Uma empresa
que cobra juros altíssimos, né? De 25%, acho que 25% ao ano, que é muito aqui no Japão, que geralmente os bancos têm 0,001%, né? E aí foi correndo juros, ele foi cobrando ela não pagou ele. E aí a ilusão foi ficando cada vez mais fraca, né? O sonho foi cada vez mais se tornando uma realidade. Ele foi vendo que ele não ia conseguir ter nada com ela, né? E que ele estava sendo enganado. A dívida acabou chegando em 2 milhões de ienes, que na cotação de hoje dá aí uns 76 mil reais. E a dívida ficou impagável. Ele não tinha como pagar. E aí ele processou ela, entrou com uma ação, teve uma audiência, ela não apareceu, o juiz deu causa ganha para ele, só que não adiantou nada. Ela não pagou ele. Ela não recebeu, ele não recebeu absolutamente nada, né? Inclusive, a carinha de anjos pediu para uma outra pessoa, um amigo dela, ligar para esse cara e falar para ele não cobrar mais ela, que ele estava cobrando ela, né? E aí, além de ele não receber absolutamente nenhum centavo, né? Mesmo depois de ganhar a causa, né? De ter a causa ganha, o cara ainda, um amigo dela liga para ele ainda, dizendo para ele ficar longe dela, não entrar em contato com ela e não cobrá-la, né? E aí você imagina que as coisas foram passando, né? O tempo foi passando, nada foi acontecendo, ele foi cobrando ela e nada dela pagá-lo, nada dela falar que iria devolver o dinheiro, ignorando ele e fazendo as lives lá na empresa, né? Na plataforma. E lá na plataforma, ela recebendo, né? Dá pra você ver, né? Quando a pessoa dá lá o pagamento, né? Quando eles dão uma caixinha, né? A tip, dá pra você ver que a pessoa ganhou, né? Que nem aqui no YouTube. Se eu estiver numa live, você doar, aparece a doação, né? Superchat. Então, ele vendo aquilo, a menina com um trabalho, né? Querendo ou não, ela fazer arubaito. Uma menina solteira de 22 anos fazendo arubaito, ela consegue viver, né? Não é que nem o jovem brasileiro que não tem esperança, né? Ela consegue pelo menos ganhar aí seus 150 mil, 200 mil ienes por mês para pagar um apartamento razoavelmente bom, poder se alimentar, né? Fazer compras. Uma pessoa que não tem família, né? Consegue viver, né? Coisa que no Brasil é difícil para um jovem ser independente. Aqui ele consegue ter certa independência, né? Aqui o país te dá chance de você fazer dinheiro, de você viver, né? De certa forma, de forma digna, e ainda dá para sobrar pro iPhone ainda. Dependendo do plano que ela fizer, dá para pegar um iPhone ainda. E aí a carinha de anjo, espírito de capeta, continuou vivendo a vidinha dela normal. E aí o cara, né, aquele sonho foi se tornando um pesadelo. A ilusão deu lugar para a verdade nua e crua, a realidade nua e crua. E ele começou aquela paixão que ele alimentava por ela foi se tornando em um ódio que ele não podia mais controlar, né? E aí, vendo toda aquela situação na vida dele, um cara de meia idade com uma dívida impagável de 2 milhões de ienes que não tinha como ser paga mais, tendo sido manipulado por essa moça, fora as outras coisas que só Deus sabe que o cara passou na vida, né? E aí ele começou a planejar o grande ato. Aqui no Japão você não consegue comprar arma de fogo, né? Ele mesmo falou que se ele pudesse ele teria comprado, teria dado logo
rajada nela. Como ele não pôde fazer isso, ele comprou facas, né, facas de caçador. Imagina, uma faca de caça. E aí o cara viajou 1 hora, né, na terça-feira, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, na terça-feira passada, o cara já devia conhecer toda a rotina dela, né, os horários que ela fazia as lives dela, provavelmente quando ela devia estar indo pro trabalho, né, era mais ou menos umas 10 da manhã quando ele pegou ela. Aí ele saiu lá da cidadezinha dele lá, pegou o trem, veio para Tóquio, uma região extremamente movimentada, que é Shinjuku. Foi andando atrás dela no momento em que ela começou a live, né? Ele foi acompanhando a live ali, já sabia mais ou menos onde ela estava. Deve ter seguido ela, né? E aí no momento oportuno, que ele achou que era oportuno, ele começou a desferir os golpes. E é engraçado porque assim, aqui é tão seguro que é perigoso, né? Você começa a se sentir confortável com essa segurança aqui, né? Essa coisa de você não precisar andar se cuidando, né? Que nem no Brasil. No Brasil é tão perigoso que é seguro, porque você sabe que você pode ser atacado a qualquer momento, né? Então você tá sempre à espreita, sempre olhando por detrás dos seus ombros, né? Sempre se cuidando. Claro que, mesmo se cuidando, as coisas acontecem, né? Infelizmente. E tem aqueles que vivem no mundo de Nárnia, né? Que andam olhando para cima, olhando no celular e não percebe o perigo à sua volta e acaba se tornando uma presa fácil no Brasil, né? Mas aqui não, aqui é seguro. E aí eu meio que fico pensando nisso, né? Que eu tô aqui todos os dias e noites, mesmo na calada da noite, na noite escura, no clarão da madrugada, pilotando a minha motinho, ainda assim é muito seguro, né? Eu fico pensando, cara, eu não tenho mais aquele instinto do aranha, né? Para eu poder ter o alerta natural, né? Que me protege desses perigos. E aí ela, com certeza, nem viu o cara chegando atrás, né? Por trás dela. E aí o cara já chegou logo na cara, pescoço, fritou ela 33 vezes e depois ficou ali esperando a polícia chegar. E ele até apareceu na live dela, né? E aí a polícia chegou, levou ele, o cara, né, tipo, com o ato consumado, né? Virou até júbilo. O que ele fez trouxe até uma satisfação para ele, estava até saciado, né? Saciado de ter consumado o crime. O cara, acho que a hora que ele pegou nela, ele deve ter lembrado de tantas as vezes que ele tentou cobrá-la, que ele se sentiu um idiota. Ele, pá, isso é por aquele empréstimo. Tá, isso aqui é por você não ter me dado nenhuma chance. Aí o cara já começou a lembrar do chefe também. Isso aqui é pelo meu chefe que me humilhou, pá. Isso aqui é pelo meu professor. Aí o cara deve ter descontado toda aquela anos e anos de frustrações, de humilhações, né? De vergonha que o cara teve ao longo da vida. Que no momento que a polícia levou ele estava saciado, né? Tava de alma lavada, honra cumprida, né? Protegida. E ela ficou ali. E é engraçado porque aqui no Japão, quando uma pessoa perde a vida, ali no local onde ela morreu, as pessoas vêm e trazem comidinhas, flores, né? E aí nesse local tava estranho porque além das comidinhas tinha ali umas flores coloridas, né, chamativas, que geralmente não são usadas em velório. Na verdade é uma falta de respeito usá-las, né, cores vibrantes, né,
plantas, flores coloridas ou vermelhas, rosas, por exemplo. É uma demonstração de desrespeito ao falecido, né? Geralmente eles usam, acho que, lilies brancas, né? Flores brancas, flores que transmitem paz, né? Não flores que transmitem paixão ou, né, essas coisas, né, mais fortes assim. E naquele local tinha flores com essas cores mais vibrantes, né? Com cores vermelhas que demonstravam paixão, né? Então a pessoa que deixou aquela flor ali, aquelas flores, estava na verdade se comunicando, né? Demonstrando o que ela achava sobre aquela pessoa, né? Deixando ali uma certa comunicação de fácil entendimento para quem passasse por ali, que aquela pessoa que perdeu a vida naquele local era uma pessoa com paixões, né? Vaidosa, orgulhosa. E aí essas características, na verdade, quem trouxe foi o Tavo, no canal do Tavo. Provavelmente você deve conhecer o canal dele, muita gente que me acompanha aqui acompanha o canal dele também. Mas inclusive eu vou deixar esse vídeo dele no fim desse vídeo aqui, onde ele explica direitinho, ele fez até uma pesquisa, né? Ele foi pesquisar sobre as flores e também tinham esponjas, né? Ele achou estranho que além das comidinhas ali, dessas flores chamativas, tinham também esponjas, que, né, tá ali falando claramente que aquela pessoa era suja, né? Uma pessoa que manipulava os outros, enganava os outros. Uma pessoa com carinha de anjo e espírito de demônio. Provavelmente uma narcisista aí, que já estava acostumada a fazer isso com outras pessoas também. Ela extorquia outras pessoas apareceram depois desse caso aí dizendo que ela estava devendo dinheiro para eles também. Então, quer dizer, ela fazia essas pessoas, principalmente esses homens de meia idade, emprestarem dinheiro para ela, e os que não tinham, né, com a ilusão de que teriam algum relacionamento, alguma coisa com ela, iam e pediam ainda dinheiro emprestado para emprestar para ela. Então o cara ficava com o nome sujo, ficava com uma dívida enorme no nome deles para poder emprestar dinheiro para ela. E ela, bonitona, ficava linda e tranquila, não precisando devolver, né? Com o nome limpo, se divertindo com o dinheiro, né? Porque ela tinha um emprego, também ganhava dinheiro com as lives dela, ou seja, ela não precisava pegar dinheiro algum para poder viver, né? Provavelmente ela esbanjava esse dinheiro gastando com futilidades, né? E aí usando, né, o dinheiro dos outros, né? Que os outros pegaram emprestado para emprestar para ela. E você sabe, né? Aquilo que vem fácil, vai fácil. Para ela era uma fonte inesgotável de dinheiro, né? De recursos. E esse caso aí, ele traduz bem, né, a atual situação dos homens aqui no Japão, né? Porque que a natalidade aqui está tão baixa, né? Tá baixa porque a autoestima do homem tá baixa, né? Um homem que se permite fazer isso, ele tem uma autoestima realmente muito baixa. Não acredita em si mesmo. São homens que não sabem conversar com uma mulher, não sabem iniciar uma conversa com uma mulher, não sabem como conquistar uma mulher. E aí, quando o indivíduo se vê aí numa situação em que uma mulher dá atenção para ele, uma mulher aí bem mais jovem, eles se iludem, achando que finalmente encontrar alguém para dar amor e atenção para ele. E aí, quando eles percebem, né, que nada mais era do que um golpe,
o sonho rapidamente se torna um pesadelo. E aquela vida que já era uma vida medíocre, uma vida sem esperança, passa a ser uma vida ainda mais amarga. A pessoa que já estava ali no penhasco acaba por ter alguém pisando em seus dedos para que eles terminassem de ir mais a fundo ainda no abismo. Quando ele se viu nessa situação e percebeu a sua realidade nua e crua em uma dívida impagável, sozinho, humilhado, enganado, ele teve tempo suficiente para pensar em tudo, planejar o seu crime de forma fria e calculista para que ele conseguisse pelo menos lavar a sua honra. E assim ele fez. Provavelmente ele vai pegar uma pena capital pelo requinte de crueldade a qual ele consumou o ato, né? Ele não tem como escapar disso, pelo menos uma perpétua ele pega. Mas eu acredito que pelo requinte de crueldade ele deve pegar uma pena capital, deve perder a vida também. E aí eu te pergunto, quem é a maior vítima aqui? A jovem que teve a sua vida abreviada de forma violenta, fria e calculista, tendo seu corpo violado com uma arma branca de forma brutal, ou o homem de meia idade que teve a sua alma dilacerada? Coloca aqui nos comentários. Vou deixar o canal do Tavo aqui no final, o vídeo do Tavo. E é isso. Vamos refletir sobre esse caso. Meu muito obrigado por você chegar até aqui comigo. E a gente se vê em um próximo episódio. Se Deus quiser, vai ser um pouco mais leve. Fui!